nosso querido Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Salviano, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você, que bom tê-lo conosco aqui na programação da Auriverde. Ótima tarde a todos, a você, Léo. É bom para todos nós e para mim, principalmente, estar com vocês. Salviano, eu já começo perguntando para você, afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre psicoterapia e os seus impactos na sociedade. Eu começo perguntando o seguinte: o que é a psicoterapia e como podemos diferenciar um psicopata de outros ou de outras psicopatias ou transtornos mentais, Salviano? A questão da psicopatia, né? Ela é um transtorno de personalidade, né? Podemos dizer até que é um transtorno antissocial. E as atitudes, né, de um psicopata, elas são marcadas pela frieza, pela ausência de empatia, por manipulação e até a falta de remorso. Então, diante de outras psicopatologias, por exemplo, depressão, esquizofrenia, a psicopatia, então o psicopata ele não consegue sofrer com a sua condição. Ele faz os outros sofrerem, é diferente, né? Por exemplo, nós podemos citar aí que infelizmente acontece, a pessoa pode desenvolver uma certa psicopatia após o uso de drogas. Nós vemos pessoas que cometem aí atrocidades porque querem apenas ter o prazer das drogas, né? Eu já tive casos de filhos que maltrataram as suas mães, causaram tristeza, vergonha, dor, mas eles não sofrem com isso, né? Ou seja, apenas o outro está sofrendo, porque de fato o que interessa para essa pessoa é o prazer ou a sua própria vontade, né? Então ele não sente a dor do outro. Enquanto alguém, por exemplo, com depressão chora, né, pela dor interna, por exemplo, o psicopata ele sorri enquanto ele está provocando a dor do outro. Em consultório, né, nós já ouvimos muitas coisas e uma das coisas que é uma das histórias de pacientes, por exemplo, que eu tenho para citar, seria de uma jovem que tinha um parceiro que era manipulador e era um psicopata, né? Tudo parecia muito perfeito, mas quando ela começou a ver que os anos se passaram e a pessoa perdeu a liberdade, ela perdeu a sua autoestima e ela quase perdeu a sua esperança, né? Então, enquanto muitas doenças da mente fazem a pessoa sofrer, a psicopatia ou o psicopata, ele faz o outro padecer. E isso exige assim uma atenção de todos nós que valorizamos a liberdade, a autoestima, a esperança, né, de dias melhores. Isso tem a ver com todos nós, seres humanos. Agora, Salviano, quais os efeitos de um psicopata dentro da sociedade? Bom, os efeitos são devastadores, porque a questão do psicopata pode levar a estar em qualquer local, por exemplo, né? Pode estar no trabalho, pode ter um cargo de poder, ele pode até estar dentro da própria casa. Então, a maioria deles, né, eles querem ser assim narcisistas por natureza. Eles querem apenas a sua autossatisfação e querem mostrar que têm poder. E eles destroem vínculos, manipulam e pode até chegar a cometer crimes, né? No Brasil nós tivemos vários exemplos assim mais clássicos, né, emblemáticos de psicopatas, como aquele maníaco do parque, né, que era a pessoa que matou muitas pessoas, muitas mulheres, né? Mas nós tivemos também outros, como aquela mulher que matou os próprios pais, a Suzane, teve aquela outra que esquartejou o companheiro, né?
Casos assim mostram o quanto a psicopatia, né, pode colocar em risco não apenas indivíduos, mas toda a sociedade. E é importante dizer que, infelizmente, a sociedade muitas vezes aplaude, direta ou indiretamente, um psicopata, ao pagar para assistir, por exemplo, filmes dessas pessoas e não estimularem os grandes heróis, por exemplo, né, que lutam pela vida. Até abro um parênteses aqui, né, porque eu nunca vi o filme daquela mulher que deu a sua própria vida para salvar crianças. E, infelizmente, isso não tem, abre aspas, muito ibope. E é por isso que tem a ver com a sociedade. Nós precisamos enobrecer, enaltecer pessoas que fizeram algo de bom para a sociedade, não pessoas que fizeram algo de mal, né? Então, aquela mulher, ela era uma professora que morreu queimada livrando crianças de um incêndio provocado por um psicopata. Então, a gente diz o seguinte, que um psicopata ele pode destruir não só uma vida, mas a paz de toda uma comunidade. Por isso que nós precisamos estar informados e atentos, né? Devemos denunciar quem, por exemplo, se alegra com a morte do outro. Está dando evidência de um transtorno de personalidade essa pessoa. E ela pode ser um psicopata, né? O fato de você se alegrar com a morte do outro, por exemplo, já é um grande indício de uma psicopatia. Agora, existe saída para quem conviveu com um psicopata? Afinal, existe tratamento para psicopata segundo a psicologia ou a psiquiatria, ou Salviano? A saída realmente ela é para quem não tem o problema, né? A saída começa com o reconhecimento dessas pessoas. Muitas vítimas só percebem o abuso, né, quando já estão emocionalmente assim fragilizadas, financeiramente destruídas, né? Então, o primeiro passo é buscar ajuda, né, colocar limites aí, ou até fazer assim, de certa forma, contato, né, com agentes policiais e realmente buscar todos os direitos que a pessoa tem para lutar contra a questão do abuso que ela está sofrendo, né? Então é muito importante que cada pessoa que esteja passando por esse problema possa buscar ajuda. Não é o psicopata, porque de fato, segundo o ponto de vista médico científico, não existe como tratar um psicopata. A grande verdade é que a terapia pode ajudar a reconstruir a autoestima da pessoa e curar as feridas da pessoa, mas não ajudar o próprio psicopata, né? Quando falamos de psicopatia em si, né, a ciência ela é clara, não existe cura. A psiquiatria não tem medicamentos, por exemplo, capazes de transformar a estrutura da personalidade psicopática. E a psicologia pode até reduzir o comportamento de risco, por exemplo, dessas pessoas, né, em contextos controlados. Por exemplo, em sistema prisional, muitos psicopatas, né, são atendidos, né, mas isso geralmente só acontece sob pressão externa, né, como no sistema prisional, conforme nós falamos. Infelizmente, em muitos casos, o psicopata usa até a própria terapia para aprender a manipular melhor. Infelizmente, essa é a grande verdade. No Brasil, nós já tivemos casos, né, de presos psicopatas que foram ajudados, mas só queriam o quê? Sair da prisão para cometer outras atrocidades. Então, no mundo, nós vemos vários psicopatas que não têm a capacidade, por exemplo, de dialogar, de fazer, né, as suas preferências corretas na vida, né? Eles preferem matar, eles preferem se acovardar e não têm empatia. A verdade é essa, são pessoas que não são empáticas, né? Por isso que o que cabe a nós, né, na sociedade é estarmos diagnosticando e tendo cuidado, né, para não lidar com essas pessoas e manter
infelizmente, manter a distância. Muito bem. Salviano, as pessoas que quiserem encontrá-lo nas redes sociais, conhecer do seu trabalho, ouvir também dicas como essa que você acabou de nos passar, como devem fazer? Pelo telefone 14 997 93 9552 ou pelas redes sociais, psicólogo palestrante Salviano, Salviano palestrante, psicólogo, sempre vão me encontrar lá. Muito bem, Salviano. Até a semana que vem. Um grande abraço. Um grande abraço a todos.